A crise na seleção brasileira mostra que temos problemas em todos os setores. Claro que o treinador Dorival Júnior tem sua parcela de culpa, mas alguns jogadores que estão sendo convocados também precisam ter seus ciclos encerrados com a amarelinha. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 7 jogadores que o Dorival Júnior convocou para essa última data FIFA e que eu não convocaria mais daqui para frente. Número 1, Bento. Quero começar falando sobre o goleiro Bento, que acabou sendo o nosso goleiro na tragédia que aconteceu agora nessa semana contra a Argentina. É um goleiro que eu via muito potencial no Atlético Paranaense e eu não deixo de considerá-lo um bom goleiro pelo fato de ele ter participado dessa goleada contra a Argentina. Para mim ele continua sendo um bom goleiro, ele é um goleiro novo, tem só 25 anos, só que é o seguinte, ele tomou também uma decisão de carreira de ir jogar na Arábia Saudita. Então, como a gente vai continuar convocando o Bento para a seleção brasileira, sendo que ele não está sendo preparado também no mais alto nível? É que por muito tempo não fez diferença convocar o Bento ou convocar outro jogador, porque o Bento basicamente não jogava. Agora, nessa derrota para a Argentina, foi só o 4º jogo do Bento com a camisa da seleção. Ele tinha estreado na data FIFA do ano passado, quando ainda era jogador do Atlético Paranaense, e deixou ótimas impressões jogando contra Inglaterra e Espanha. Aí depois ele substituiu o Alisson nessa data FIFA em parte do jogo contra a Colômbia e tomou os 4 gols da Argentina. É um goleiro que, como eu disse, ele tem potencial, ele tem qualidade, mas jogando na Arábia eu não acho que justifica você convocar um jogador que não está sendo preparado no mais alto nível. E outra, que quando teve chance, decepcionou. Querendo ou não, para o ciclo da Copa do ano que vem, vamos ser sinceros, o Alisson vai continuar na seleção e o Ederson também. Dessa forma, não vejo sentido em continuar convocando o Bento. Número 2, o Everton. O goleiro Everton da equipe do Palmeiras também foi convocado nessa data FIFA. Ele acabou sendo convocado pelo Dorival depois do corte do Alisson por concussão. É uma convocação que eu não vi sentido nenhum. Primeiro que o Everton estava em meio a uma preparação para a final do Campeonato Paulista. O Dorival o tirou da preparação e o levou para a seleção. E ele, no fim, nem jogou. Então, tudo o que aconteceu nessa data FIFA não tem nada a ver diretamente com o Everton, mas isso mostra que a seleção brasileira sempre fica refém dos mesmos nomes. Quando tem algum corte, alguma desconvocação, eles sempre apelam para os mesmos nomes. Querendo ou não, o Everton não estará na próxima Copa do Mundo. É um goleiro que a fase dele para ir para a seleção já acabou. Ele está com 37 anos. Nem no Palmeiras mais o Everton vive o seu melhor momento, tanto que muitos torcedores palmeirenses já o colocam também sob desconfiança. Então fica o questionamento. O que o Everton, com quase 40 anos, está fazendo sendo convocado para a seleção brasileira? Se você cortou o Alisson por concussão e precisa chamar um novo goleiro, por que você não chama um goleiro que está crescendo no futebol brasileiro, um goleiro mais novo? Agora, o Everton, a fase dele, como eu disse, já passou. Ao todo, pegando desde a época do Atlético Paranaense, o Everton tem 10 jogos com a camisa da seleção brasileira e o último jogo dele em que ele realmente entrou em campo foi em março de 2023, quando o Brasil foi derrotado por Marrocos. De lá pra cá, ele nem jogou mais. Então por que tá sendo convocado? Número 3, Marquinhos. Aqui um jogador que eu já falo há pelo menos 2 anos que tem que parar de ser convocado para a seleção brasileira, mas qualquer treinador que passa pela seleção insiste nele. E não só insistem nele, como insistem nele como titular e agora como capitão. A verdade é que o Marquinhos é um zagueiro que eu já falei por várias vezes. Sai da área e não define nada. Agora contra a Argentina, isso ficou nítido. No primeiro gol da Argentina, no gol do Julián Álvares, o Thiago Almada dribla o Marquinhos sem encostar na bola. O zagueiro saiu da área, podem olhar, os zagueiros pelo mundo aí, os que são referências. Se eles saem da área, eles definem a jogada. Então ou eles vão dar o bote e roubar a bola, ou eles vão pelo menos fazer uma falta. Eu não vejo o Rudiger dando um mole que o Marquinhos costuma dar, não vejo o Van Dijk dando esse tipo de vacilo e muitos outros zagueiros referências por aí também. Então, como um zagueiro que é mole como o Marquinhos, vai ser o titular e capitão absoluto da seleção brasileira. Convenhamos que não dá. Uma coisa era o Marquinhos jogando do lado do Thiago Silva. Eu queria jogar do lado do Thiago Silva. O cara facilita a vida do seu companheiro.
pelo fato de se posicionar muito bem, da liderança dele, isso é um fato. Agora, quando coube ao Marquinhos ele liderar o sistema defensivo da seleção brasileira, olhem só como caiu demais o nosso nível. Então eu começaria a trabalhar, pensando na Copa do Mundo, a minha dupla de zaga titular com Éder Militão, assim que ele se recuperar da lesão de ligamento, e Gabriel Magalhães. 2 zagueiros novos, 2 zagueiros rápidos e 2 zagueiros firmes. Zagueiro que não é firme não pode ser zagueiro. Então, pra mim, o Marquinhos não tem mais que ser convocado. O Marquinhos tem 30 anos, então tem até uma boa idade ainda e já tem 97 jogos pela seleção brasileira nas costas. Com quase 100 jogos, é esse tipo de atuação dele que a gente ainda tem que ver. Número 4, Danilo. Eu quero começar pontuando a situação do Danilo da mesma maneira que eu falei sobre o Everton. Os desastres que aconteceram agora nessa data FIFA não tem nada a ver com o Danilo, porque o Danilo nem jogou. Ele foi convocado e acabou sendo cortado por lesão antes mesmo do primeiro jogo contra a Colômbia. Só que o que acontece? O Danilo é um jogador que já tem 33 anos. O Dorival o convocou como zagueiro, mas dizendo que poderia utilizá-lo também na lateral direita e na lateral esquerda. Então qual é o grande ponto aqui? Primeiro que o Danilo foi péssimo no ano de 2024. Foi titular absoluto da seleção e capitão, com um desempenho muito ruim, mesmo com muitas vezes ele sendo até reserva na Juventus. Ele era convocado sendo reserva e era titular da seleção. Com 33 anos, será que não chegou o momento de nós começarmos a pensar em renovação? Na lateral direita, na zaga, na lateral esquerda. E por que eu falo isso? Porque todas as seleções do mundo praticamente estão se renovando. Você vai pegar hoje um jogo da seleção da França, olhem quantos jogadores jovens que estão tendo suas primeiras oportunidades o Deschamps está colocando para jogo. Você pega hoje a zaga da França, não é uma zaga com nomes que foram para as últimas Copas. Você vai pegar aí, você vai ter um Saliba, você vai ter um Upamecano, já passou a geração do Varane. Aí você vai para a seleção da Espanha. Vê se eles estão convocando ainda a geração do Sérgio Ramos. Não, agora eles estão com o Huijsen, com o Asensio do Real Madrid que tem 22 anos, com o Barcy do Barcelona que se não me engano tem 20. Então por que todas as seleções renovam e a gente fica refém sempre dos mesmos nomes? Então, só repetindo, o que aconteceu nessa data FIFA não tem nada a ver com o Danilo. Só é um jogador que eu entendo que o ciclo dele na seleção já chegou ao fim. É hora de renovarmos o setor. O Danilo tem 65 jogos com a camisa da seleção brasileira. Ele é lá da época do Tite. O que ele tá fazendo sendo convocado ainda em 2025? Número 5, Guilherme Arana. Aqui um jogador que eu gosto muito do futebol dele, sempre gostei desde os tempos de Corinthians, só que hoje não tem justificativa para ele continuar na seleção brasileira. Caiu muito de rendimento no Atlético Mineiro, essa é a grande verdade. Só que como a gente tem hoje uma carência absurda nas laterais, acaba que o Arana se consolidou na posição e o Dorival deu para ele uma sequência também. Só que pensando na Copa do ano que vem, até eu já tinha falado no vídeo de ontem, precisamos urgentemente começar a trabalhar nomes como Caio Henrique, Carlos Augusto, porque o Arana não pode ser o nosso lateral da próxima Copa do Mundo. Não pela idade, ele tem 27 anos ainda, uma boa idade também, tem 13 jogos com a camisa da seleção brasileira, só que o nível de atuação do Arana tá muito abaixo para um nível de seleção. Contra a Argentina, foi um choque de realidade. No gol marcado pelo Simeone, que é o último gol da Argentina, o Arana nem consegue acompanhar a jogada, chega atrasado, tomamos no primeiro tempo gols pelo lado dele. Então assim, o Arana é um jogador que hoje para a seleção não tá passando segurança. Número 6, Alex Sandro. Temos aqui mais um jogador que não atuou nessa data FIFA, mas foi convocado e foi o reserva do Guilherme Arana. Alex Sandro, lateral do Flamengo. Máximo respeito à carreira dele, foi um jogador extremamente consistente, principalmente no futebol italiano. Só que o Alex Sandro já tem 34 anos. Novamente, mesma pergunta que fiz pro Danilo e pro Everton. O que esses caras estão fazendo sendo convocados em 2025? E assim, não é culpa do cara, é culpa de quem convoca. O Alex Sandro, sabem qual foi o último jogo dele com a camisa da seleção? Na eliminação da Copa do Mundo de 2022 contra a Croácia. Depois de lá, ele nunca mais jogou. Então o que ele tá fazendo sendo convocado agora? Só porque ele tá no Flamengo? Cara, bom jogador, mas o ciclo dele também já passou. Da mesma maneira que já passou o ciclo de Alex Telles também, é hora de nós tentarmos renovar para termos jogadores mais frescos e que estão bem competitivos para a Copa do ano que vem. O Alex Sandro tem 40 jogos já com a camisa da seleção brasileira. Ele é totalmente de uma outra geração. Número 7, Joelinton. Eu não poderia deixar de citar o Joelinton nesse vídeo. Um jogador que foi pedido por muitos de vocês por muito tempo na seleção brasileira, mas foi uma decepção total.
nessa data FIFA. Eu acho que mais do que ir mal, vários jogadores foram mal, essa é a grande verdade. Quando o conjunto não tá bem, individualmente difícil um jogador ir também. Mas o que eu não gostei no Joelinton nessa data FIFA, tanto contra a Colômbia quanto contra a Argentina, não é nem que ele só foi mal, ele não mostrou atitude. Contra a Colômbia, ele entrou num jogo que estava a 200 por hora, ele entrou a 10, com o Richard Rios atropelando ele, o John Arias atropelando ele, tanto que ele entrega a bola do gol marcado pelo Luiz Dias. Eu falei mal do Joelinton aqui no canal, muitos me criticaram, dizendo que ele jogava bem no Newcastle e que eu estava condenando ele por um erro. Beleza, ele foi escalado como titular contra a Argentina. Empates não é só culpa dele, porque o sistema foi muito mal montado pelo Dorival, mas o jogo do Joelinton foi desastroso, perdendo bolas também. Na saída, dificuldade de proteger, um cara daquele tamanho, não dá uma trombada, não faz uma falta, não tenta chamar uma falta, então ele pode ser muito bom no time dele, no Newcastle, que também é um outro nível de cobrança. Mas para a seleção brasileira, eu prefiro que a seleção, visando essa próxima Copa, comece a trabalhar em cima de outros nomes. E o Joelinton não é um jogador que eu vejo com futuro na seleção brasileira. Tem boa idade ainda, 28 anos até, ele tem 7 jogos com a camisa da seleção, só que ele não me mostrou condições de que, de fato, merece uma sequência, sendo bem sincero. Muitos de vocês devem estar já me questionando, perguntando, poxa, pra você o Joelinton não merece mais ser convocado, e o Murilo, zagueiro do Nottingham Forest, merece? Eu queria falar um pouquinho sobre a situação do Murilo também. Não é um jogador que eu fecharia pra sempre as portas pra ele na seleção brasileira, mas óbvio que a atuação dele contra a Argentina foi um total desastre. É um jogador que por muito tempo eu pedi a convocação. Muitos de vocês eu acompanhava nos comentários que também pediam a convocação dele, só que eu acho que nós temos que analisar alguns contextos nesse caso. Primeiramente, o Murilo, ele é um jogador jovem. Ele está em desenvolvimento lá no Nottingham Forest, está em fase de consolidação. Ele faz sim ótimos jogos na Premier League, marcando ótimos atacantes. Ele já fez grandes jogos contra Manchester City, contra Liverpool, então esse é o primeiro ponto. Ele não é um jogador ruim só porque ele foi mal contra a Argentina. Eu acho que foi até o pior jogo da carreira dele. Só que isso não faz dele um jogador ruim. Ele é um bom jogador e ele tem sim potencial, sem contar que é um cara novo. Então qual que é o contexto que eu quero colocar aqui pra vocês? Primeira coisa, eu e muitos de vocês esperamos demais do Murilo. Então, em partes, eu admito, eu superestimei o Murilo sim. Assim como outros jogadores da seleção brasileira também estão sendo superestimados. Então esse é o primeiro ponto. Agora, qual é o outro ponto que eu quero destacar, que é a questão do contexto? O Murilo recebeu agora a sua primeira convocação para a seleção brasileira. Ele nunca vestiu a camisa da seleção brasileira. Logo de cara, o primeiro jogo dele, a estreia dele com a camisa da seleção brasileira, foi num jogo contra a Argentina, em uma condição em que a Argentina era amplamente favorita, com um time muito mais estruturado, a seleção brasileira uma bagunça e numa fase ruim. Óbvio que ele ia tremer, óbvio que ia ser um jogo muito complicado para ele, não só pelo futebol, mas pela questão psicológica. Uma pressão absurda envolvida nesse jogo. Então eu acho que, em partes, a escolha do Murilo para esse jogo foi infeliz também. Como eu disse, eu admito, eu superestimei o Murilo sim, e muitos de vocês também podem ter superestimado ele. Só que para esse jogo, o contexto não era nada favorável para ele. A verdade é que o Murilo foi jogado numa grande fogueira. Primeiro jogo dele com a camisa da seleção brasileira, fora de casa, contra a Argentina. Tragédia anunciada. Então, como eu disse, eu não fecho as portas da seleção para ele futuramente, porque eu vejo que de fato ele é um jogador bom e de potencial. Agora, outros nomes que eu citei nesse vídeo já tiveram outras chances na seleção, ou então são jogadores de idade mais avançada. Então eu quis entrar nesse parâmetro. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Desses nomes que eu disse que eu não convocaria mais para a seleção brasileira, você concorda com os nomes que eu levantei? Tem algum outro jogador que você também não convocaria? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quinta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!